Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, São Pedro, bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, 31 de março, quarta-feira santa, quarta-feira da Semana Santa. E o evangelho proposto para a liturgia de hoje, São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25, que diz assim: naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? E eles combinaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. E eles ficaram muito tristes. E um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? E Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? E Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, São Pedro. Irmãos e irmãs, o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura. Contudo, ai daquele que o trair. Hoje, quarta-feira da Semana Santa, o Evangelho narra a traição do apóstolo Judas a Jesus. Em mais um gesto de amor ao querido apóstolo traidor, Jesus fala claro na presença dele, tentando convencê-lo a desistir do enorme crime. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Judas teve dúvidas se Jesus falava a respeito dele e perguntou: mestre,
serei eu. E Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Mas a última tentativa de Jesus de evitar que seu apóstolo o traísse foi em vão. E ficou na história o maior traidor da humanidade. Deus acolhe o homem e a mulher como são e confia neles, até mesmo na iminência de uma traição. Nós também, como irmãos e irmãs, devemos aceitar a todos, por indignos que sejam, porque a regeneração é sempre possível e nada melhor para isso do que sentir-se amado. No fundo do nosso coração mora um possível santo ou um possível traidor. Cristo tem inimigos, tem amigos falsos, amigos verdadeiros. Os verdadeiros amigos, todos eles têm fraquezas e cometem deslizes. Mas quando percebem ou são advertidos, voltam atrás. Errar é humano. Agora, permanecer no erro é burrice. Que esse horrível pecado de Judas seja um alerta para nós. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair, porque se cair, o tombo vai ser feio. Nesta quarta-feira da Semana Santa, somos convidados a fazer uma acarreação com o crucifixo, ficar diante do crucificado e rever a nossa resposta a esse amor imenso de Deus por nós manifestado em Cristo. O pecado leva à morte. E o pecado nunca acontece de uma hora para outra, nunca acontece de improviso. Ele tem as suas raízes, ele começa aos pouquinhos, em pequenas infidelidades. Nada passa despercebido diante de Deus. Por isso, cuidado com as coisas pequenas. Jesus continua sendo traído hoje. Pessoas que dizem sim a Ele e mais tarde se esquecem e viram as costas para Ele. O apóstolo Paulo descreve a força que o pecado exerce em nós. Diz São Paulo: eu estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. A tentação é mentirosa e enganosa. Ela sempre chega com um rosto bonito, dizendo que aquilo é bom para nós. Vamos ver, veja aí a conversa da serpente com Eva. A serpente começa incitando o casal a revoltar-se contra Deus. É verdade que Deus vos disse, disse a serpente, não comais de nenhuma árvore do jardim? E Eva respondeu, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Deus disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente respondeu: de modo algum morrereis. Pelo contrário, vossos olhares se abrirão e sereis como Deus. Eva então comeu e deu para o marido que estava ao seu lado. Irmãos e irmãs, hoje a tentação continua enganando do mesmo jeito, apenas as táticas são outras e sempre novas e sempre para nos enganar. Quanta gente fala, por exemplo, eu fiz isso, eu pequei, porque a outra pessoa insistia e eu não quis magoá-la. Neste caso, a tentação usou justamente do coração bom daquela pessoa para levá-la a pecar. A tentação nos apresenta o pecado como coisa pequena, como coisa passageira e sem consequências, mas logo após ela muda de cara e quer nos levar ao desespero, dizendo-nos que estamos num beco sem saída. Isso é mentira, porque todo pecado tem perdão e nenhum problema maior que Deus. A graça de Cristo é mais forte que o pecado, e essa graça apenas não atua em quem não a quer, como foi o caso de Judas. Faltou o arrependimento, faltou o voltar-se para Jesus. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura, contudo, ai daquele que o trair. Rogai por nós, pecadores, ó Santa Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que a bênção de Deus, nosso Pai, pela intercessão de Maria e do nosso padroeiro São Pedro, desça sobre todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos e a todas uma abençoada e frutuosa Semana Santa.